Você que nos acompanha nas reflexões diárias, você que nos acompanha também no nosso canal, pelo YouTube, pela IBE Fortaleza, quero te mandar um grande abraço, te saudar com a graça e a paz do Senhor. E nessas reflexões tão preciosas sobre a cultura do Reino de Deus, sobre essa alegria que o Reino traz para o nosso coração, essa alegria que também é um fruto do Espírito. Essa semana que estamos toda falando sobre frutos, sobre frutificação, sobre o fato que Deus espera isso de nós, espera isso da sua igreja. Em João 15, versículo 10, ele diz: se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Estamos permanecendo nesse amor, nessa obediência, nessa dedicação, nessa consagração de poder fazer a vontade de Deus. Como diz Romanos 12, ela é boa, ela é perfeita e ela também é agradável. Ainda citando João 15, versículo 8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim vocês serão meus discípulos. Nós estamos trabalhando o impacto sobre a frutificação, a importância, o alcance dessa frutificação no reino de Deus, na caminhada do povo de Deus, na família do povo de Deus, que é a igreja. E esse impacto, esse desdobramento, essa importância, essa relevância, essa marca que o fruto traz para a comunidade a qual nós estamos inseridas. Hoje eu pensei em citar, em trazer Marcos capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 20, quando ele vai descrever a história do endemoniado de Gadara. Jesus está ali naquela região e Jesus então tem o contato com esse homem. A partir do versículo 1, ele diz que eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. A verdade é que Jesus repreendeu aqueles demônios, Jesus os manda sair, permite que saiam numa manada de porcos, aqueles porcos se precipitam no mar e aquele homem fica completamente curado, livre e tranquilo. Versículo 15, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis
o quanto Jesus tinha feito por ele, todos ficaram admirados. Decápolis era uma união de 10 cidades. Veja que fruto glorioso que Jesus traz para a vida desse homem. Esse homem que vivia no sepulcro, completamente louco, completamente possesso, completamente vivendo uma vida antissocial, uma vida solitária, uma vida empobrecida, certamente. E Jesus agora se compadece. Eu acho extraordinário a percepção de uma pregadora que diz que Jesus atravessou o mar, foi até aquela cidade para curar aquele homem e o deixa ali para que também ele comece a frutificar e ele comece então a testemunhar primeiro para a sua família sobre o poder de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a glória de Deus, sobre o cuidado de Deus e o interesse de Deus em restaurar, em curar, em salvar, em transformar e em trazer um novo tempo à vida de todas aquelas pessoas que estão sofrendo, que estão em profundo desarranjo social, familiar e também na vida espiritual. Podemos reconhecer 3 fases na completa transformação do homem, pela graça e pelo poder de Deus. Ele estava sentado e não mais irrequieto. Estava vestido em vez de andar nu. Estava em perfeito juízo e não mais alienado. Jesus manda todos os espíritos de raiva, orgulho, egoísmo, impureza e outros tantos fora do homem, restaurando a perfeita saúde espiritual, mental, física e social, e vestindo das vestiduras brancas da salvação, da libertação, da cura e de um novo recomeço, um novo tempo, marcada pela vontade de testemunhar e também de ser porta-voz do poder de Deus, da glória de Deus e do socorro e do amor de Deus. Os habitantes do lugar mandaram que Jesus saísse, mas aquele homem olha para Jesus e pede para segui-lo. E Jesus então manda que ele volte para casa. O povo tem um comportamento, mas aquele que vivera uma vida toda de tragédia, de opressão, de aprisionamento, ele se volta para Jesus e clama: deixa eu ir contigo. E Jesus manda que ele volte para casa, para um novo tempo familiar e também para ele testemunhar. E o texto nos diz aqui no último versículo de Marcos 5, 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, as 10 cidades, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. É assim que acontece quando nós nos voltamos para o Deus Todo-Poderoso, para o grande El Shaddai, aquele que não vê limites, porque a Bíblia diz, quando o anjo disse para Maria: não há impossível para Deus. E não houve mesmo, porque aquele homem, possesso por muitos demônios, ele tinha uma legião de demônios, ele foi liberto, curado, salvo e enviado agora para a família e para Decápolis, as 10 cidades, para testemunhar da graça, do poder, da misericórdia e da glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, nos ajude a também darmos frutos para a glória de Deus e assim seremos conhecidos como seus discípulos. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço. Quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. E eu te envio um grande abraço nessa reflexão. Amém.